Mesmo sendo o mais pacífico possível, não há uma boa alma que não admire um filme ou um vídeo que envolva artes marciais. Seja em função da nossa relação com o nosso próprio corpo, a coreografia em si, os ataques milimetricamente planejados, as defesas de golpes de enorme magnitude, o ser humano, como se pode perceber pela sua história, sempre foi um viciado em combates. E quando isso vem através de uma filosofia, o gosto adquire contornos ainda maiores. Ver uma apresentação de Kung Fu se iguala ao prazer de assistir um balé. Entretanto, essas práticas de defesa pessoal às vezes se tornam armas completamente mortais. Por isso mesmo, vamos trazer agora para você 6 artes marciais capazes de matar. Eu sou o Boco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Sempre. Número 6. MCMAP. MCMAP, sigla em inglês para Artes Marciais do Corpo de Fuzileiros Navais, é uma arte marcial criada pelos marinheiros de alto escalão dos Estados Unidos da América. E não tinha como não estar na lista. Esse tipo de luta foi criado pelo batalhão militar mais ativo de toda a história. Eles combatem pelo menos 2 pontos de guerra a cada ano. E muito por conta dessa característica que a arte é tão perigosa. Eles foram incorporando movimentos de diversos pontos do mundo onde passaram. Oficialmente, o estilo foi criado em 2001. Coincidentemente, no início da Guerra ao Terror, institucionalizada pelo então presidente George W. Bush. Em resumo, a luta não zela por atacar os pontos vitais, e sim qualquer parte visível. O que tiver realmente exposto é o que será atacado ferozmente. Não importa se sua perna, peito, axila ou seja lá o que for. As pessoas que a praticam são treinadas para atingir o seu alvo com a maior força e precisão possível. A questão é deixar o oponente com a maior quantidade de dor possível. Então, agora pensa no uso dessa arte no campo de batalha. Não há muito como ser clemente contra o seu adversário. Em muitos desses casos, a ordem para os fuzileiros é matar. E, acredite ou não, usar do artifício dessa luta é uma arma tão perigosa como qualquer outra, viu? Número 5. Silat. O Silat é um estilo de luta proveniente daquele sudeste asiático que é completamente aficionado pelas artes marciais. Não à toa temos tantos tipos vindos daquela região. Essa se propagou principalmente na Malásia, em Singapura, Indonésia e também nas Filipinas. Cada uma adaptou ao seu modo, de acordo com as suas culturas. A luta é muito diferente de qualquer coisa que tenha visto. Há, desde seu início, o uso de armas como espadas e nunchakus, mas seus principais golpes se dão através do corpo. É marcado por movimentos não tão comuns em outras artes marciais. Agarrões dignos de videogames, arremessos ao longe e uma infinidade de golpes devidamente localizados. A luta, além de ser extremamente perigosa, é levada quase como uma filosofia. Ela foi feita com apenas um objetivo: ser a mais violenta e mais danosa possível. E convenhamos, ela cumpre bem com esse papel. Número 4. Eskrima. Não se confunda com o esporte que envolve espadas, originária da prática. A eskrima é uma arte marcial filipina que nasceu há muitíssimo tempo atrás. Os camponeses filipinos já usavam a prática quando a Espanha mandou invasores ao território, isso lá em meados de 1500. Mas boa parte de sua história se perdeu porque os seus criadores não sabiam escrever até então. Essa luta envolve diversas armas. Além do corpo, por si mesmo, há o uso de bastões, chicotes ou qualquer outra coisa que seus praticantes julguem perigoso. Na parte corporal mesmo, se usa em demasia os socos, cotoveladas e golpes com o quadril. Esse tipo de golpe é bem comum em praticamente todas as artes marciais do leste asiático. Já foi bem retratada em filmes como Quebrando Tudo e a trilogia Bourne. E caso queira saber de uma vítima
dessa arte marcial, trazemos para você. Fernão de Magalhães, um famoso explorador português, visitou a ilha e por lá ficou. Moradores do país não deixaram barato a invasão e, em conjunto, o feriram de vez em vez. Não resistiu à infinidade de golpes e sucumbiu à arte marcial filipina. Número 3. Jailhouse Rock. Se você conhece um pouco de inglês, já deve saber de onde essa prática sangrenta de luta é mais praticada. Para quem não entende muito bem, jailhouse é a famosa cadeia. Então, tente imaginar aí por você mesmo uma luta que surgiu dentro do lugar da Terra onde as piores pessoas estão. É praticamente impossível determinar o lugar de surgimento da prática, mas alguns aficionados afirmam que ela se originou de estilos africanos que se datam da época da escravidão nos Estados Unidos. É um estilo adaptado de negros congoleses, nigerianos e senegaleses. Também chamada de 52 bloqueios, a arte marcial vislumbra atacar os pontos de pressão do corpo. Tem aquela estética de luta de rua, mais agressiva, mas também tem movimentos similares ao do boxe. Para adicionar um caldo a essa mistura, foi adicionado a utilização em demasia dos cotovelos, sempre em busca dos pontos de pressão. E para não deixar passar, um de seus golpes mais famosos é a rasteira, já que isso pode fazer com que seu adversário fique vulnerável de uma maneira visível. E como você ouviu, essa tática era usada por escravos ainda naquela época. Portanto, à medida que as chances apareciam, eles usavam contra seus algozes, sempre em busca dos pontos de pressão e, consequentemente, levando alguns deles à morte. Número 2. Sambo. Não poderíamos fazer uma lista que não ostentasse uma arte russa. O país que detém um dos maiores serviços de inteligência do mundo é representado pela arte marcial denominada Sambo. Foi criada ainda na União Soviética e com certeza você já deve tê-la visto. Lembra de Zangief do Street Fighter e do Cyrax do Mortal Kombat? Então, eles são praticantes da vistosa luta. Como praticamente todas as outras, ela surgiu como uma prática de autodefesa e, como forma de aprimoramento, se baseou em diversos outros tipos de combate. Entre eles, o savate, conhecido como boxe francês, o judô e o wrestling, a famosa luta no chão. Essa mistura toda desembocou num estilo de luta bem único. Sua prática acontece com golpes aplicados pelo cotovelo, joelhos, punhos e mais. Além disso, se utiliza muito de quedas, chaves de corpo e até de submissão. Enfim, como você percebeu, é realmente uma luta bem plural. Se ainda não acredita na força da luta russa, conheça um de seus praticantes, Vladimir Putin. Isso mesmo, o todo-poderoso mandatário russo. Aquele que já foi membro importantíssimo da KGB, o Serviço Secreto Soviético, e também da FSB, a organização que substituiu a soviética. Então, não iria querer pagar para ver, né? Número 1. Krav Maga. O tipo de luta mais mortal do mundo foi inventado por um húngaro judeu radicado em Israel, de nome Heinrich Imi Lichtenfeld. Combateu o nazismo com suas próprias mãos. Foi combatente em diversos pontos do Oriente Médio até se instalar em Israel. Por lá, aprimorou as técnicas de luta que havia aprendido com seu pai e com os livros de medicina de seu tio. Lá no país judaico, virou treinador da arte para praticamente todo o exército do país. Criado como modo de defesa pessoal, o Krav Maga preza principalmente a velocidade, a precisão e a concentração de força. A intenção é neutralizar o adversário o mais breve possível, da maneira que for mais eficaz. Além do que foi criado por Imi, a luta engloba outras diversas lutas dentro do seu espectro. Muay Thai, boxe, Kung Fu e até Jiu-Jitsu foram adaptados no aperfeiçoamento da luta, que verdadeiramente pode ser chamada de arte, mesmo que marcial. Esse mix de golpes deixa o seu praticante num posto quase imbatível. Entretanto, é bem complicado explicar os golpes do Krav Maga, visto que ele se utiliza de diversas estratégias. São ensinados movimentos minuciosos de defesa e mortais de ataque, como o destroncamento do pescoço, a fratura do nariz, entre muitas outras.
Sempre são utilizados golpes bem breves. Vale a pena tirar um pouco de tempo a fim de aprender um pouco. É muito abrangente e realmente mortal. Praticamente todas elas foram criadas para defender um povo, uma etnia ou até um interesse comum. E, como você viu, foram melhoradas de acordo com o tempo. Quem sabe pelo menos uma dessas pode ser tão letal quanto uma arma de fogo. Mas comente aqui embaixo conosco. Qual dessas lutas você tem mais vontade de aprender e, no caso, você quer aprender para se defender ou por outro motivo? Fique esperto, hein? Estou indo embora. Aquele abraço. Obrigado.